Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 22 de maio de 2024 da Era Comum. Do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estamos no dia 15 de Iyar, 5.784, a contar da criação. É Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos aí indo para a conclusão da contagem do Homer de 49 dias. Segundo o nosso rabino Simon Jacobson, o guia espiritual para a contagem do Homer, 49 meditações cabalísticas para o Tikkun, a cura emocional e o refinamento pessoal. Então, nós estamos aí da cidade sem limites, Bauru, para as nações, para o Brasil e as nações, fazendo a contagem do Homer. É um trabalho da Sinagoga Bnei Noach regional Bauru, ok? Então, nós temos aí a contagem do Homer, estamos aí vivenciando, como já foi mencionado, passamos do meio-dia do sexto dia da semana para o Shabat, então tudo é movido e todo o foco é centralizado exatamente para o sagrado dia do Shabat. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder máximo da nossa geração, nos fala que para o povo judeu, primeiramente, que o povo judeu é a última geração do exílio e a primeira da redenção, E isso está exatamente focando dentro da realidade dos 6 anos, aliás, dos 6 milênios da história da humanidade, e o 7º milênio está com foco na redenção final com a revelação do justo Mashiach, que há de acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, por isso, nós temos diante de nós as profecias daquilo que está acontecendo ao mundo ao nosso redor, e nós precisamos ficar atentos a estas realidades que estão acontecendo aí fora. Nós não podemos realmente ficar de olhos fechados, indiferentes, diante daquilo que de fato está acontecendo ao nosso redor. Então, segundo o nosso próprio rabino Simon Jacobson, no seu livro sobre Mashiach, ele nos fala sobre Ikevot Meshiach, que significa a época imediatamente anterior à revelação do justo Mashiach. E dentro desse aspecto aí, ele traz para nós alguns sinais para que nós possamos de fato estarmos focados naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, como nós estamos em Sefirat HaOmer, que é exatamente o refinamento pessoal e a cura das nossas emoções, nós precisamos estar atentos a isto, porque o que está acontecendo no mundo aí fora pode influenciar as nossas vidas de forma positiva ou negativa. Depende para o lado que você realmente vai, ou você vai no sentido direito ou sentido esquerda, e é o que vai definir realmente o seu futuro, que o seu futuro ele está às portas, porque a redenção final com o justo Mashiach está para acontecer a qualquer momento mesmo. Por isso, nós passamos do meio-dia do sexto dia para o Shabat, ou seja, toda sexto dia, sexta-feira, a partir do meio-dia, o mundo judaico ele fica focado exclusivamente sobre o sagrado dia do Shabat, a entrada para o Shabat. Então, a partir do meio-dia, o foco judaico é exatamente se preparar adequadamente para adentrar no sagrado dia do Shabat. Então, é exatamente isso que o nosso Rebbe veio, através dos seus ensinamentos, falar exatamente para judeus e Bnei Noach,
que nós estamos nesse sentido e que nós precisamos manter o foco exatamente para adentrarmos no sagrado dia do Shabat, que vai se começar realmente com a redenção final, assim que o justo Mashiach ele se revelar e iniciar então o seu reinado, ok? Então, por isso, segundo alguns segredos, por assim dizer, né, ou sinais que temos aí diante dos nossos olhos, que são sinais perturbadores, mostrando com clareza uma situação de bem no fundo do poço, né? Os bons economistas, né? Os economistas sérios, que estão comprometidos realmente com os números, com a matemática, com a economia, não tem viés político. A análise deles é em cima de dados, em cima da matemática, em cima de números, sem viés político. Então, esses verdadeiros analistas econômicos, e não aqueles que são forjados, né, pela grande mídia e só fala mentiras para enganar o povo, né? E ainda não sei como que ainda tem gente que continua assistindo aquele famoso canal, né? Então, estas semanas, né, esses analistas, eles têm dito que realmente a economia, por exemplo, do nosso país, ela está no fundo do poço. E isso vai repercutir para o povão de forma negativa. O poder de compra vai ser perdido. As coisas vão encarecer. O povo vai sofrer. Então, a análise dos analistas, né, econômicos, eles são frios iguais os números são frios. Obviamente, nós sabemos que Hashem ele pode mudar tudo da noite para o dia, não restam dúvidas. Porém, vamos ver alguns sinais desses momentos que antecedem a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Então, as condições são bastante perturbadoras, negativas, mostrando com clareza uma situação de bem no fundo do poço. É uma expressão que os analistas estão dizendo. Uma fonte importante descreve a condição do mundo nesses dias assim: aumento da insolência e do impudor. Vocês viram o que aconteceu há poucos dias no Rio de Janeiro. Inflação opressiva. Os economistas sérios estão dizendo: preparem-se para a inflação opressiva que vem vindo aí. Irresponsabilidade sem controle por parte das autoridades. Então, as autoridades municipais, estaduais e nacionais, a sua irresponsabilidade com o bem público e o dinheiro público. Para chegar bem ao fundo do poço, a irresponsabilidade é muito grande. Centros de ensino tornar-se-ão bordéis. É só você analisar friamente o que virou determinadas ou algumas faculdades por aí afora vai. Estabelecimentos de ensino virando bordéis. E por aí afora vai. Ok? Guerras. Uma nação contra a outra. Muitos desamparados pedindo esmola, porém ninguém sente compaixão por elas. A sabedoria está podre. Hoje, um pseudo entendido em matemática, ele vem e diz que 3 vezes 8 é 25 e tem um público que ainda bate palma.
Ainda tem gente que está dentro das esferas públicas, né, que não consegue somar 8 mais 5, né, e fala que dá 11, em vez de 13. Entendeu? E ainda tem um monte de gente que bate palma. E por aí afora vai. Então, a sabedoria está podre. Hoje a sabedoria, ela está da seguinte forma, que nós podemos observar. Falar a mentira é motivo de aplausos. Falar a verdade é motivo de prisão. Falar as verdades é motivo de ser chamado de fanático, louco, sem noção. Mas falar um monte de mentiras é respeitado, bate-se palma e por aí afora vai. Você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Os jovens insultarão os velhos. Tem professores apanhando de adolescentes na escola, por exemplo. Professores já de idade, né? Sem contar a falta de respeito para com as pessoas de mais idade, em locais públicos, ônibus e por aí afora vai. Rompimento de famílias com recriminações mútuas, ou seja, muitas famílias aí estão numa agressividade, sobrevive o que for mais forte, por assim dizer, né? Como vimos recentemente aí, numa determinada família, né? Em que o filho assassina o pai, a mãe e a irmã, e depois vai até uma padaria lá para comer e beber. Entendeu? Liderança descarada, ou seja, lideranças que estão por aí, sejam elas da esfera política ou da esfera religiosa, dá uma verdadeira falta de vergonha na cara. Estão realmente usando o poder de liderança para oprimir, perseguir e escravizar as pessoas. E ai se não concordarem com essas lideranças descaradas, né? Quanta coisa faz. Outras fontes acrescentam, além de tudo isso, acrescenta a falta de sábios, sucessão de problemas e maus decretos, fome, denúncias mútuas, epidemias, doenças terríveis, pobreza, escassez, maldições e blasfêmias, confrontações internacionais, nações provocando-se e lutando entre si. Resumindo, será um tempo de sofrimento que fará parecer que Deus está dormindo. Estas são as dores do parto de Mashiach, somente suportáveis, tendo consciência da felicidade que virá depois. Por isso que é importante manter o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, suas ramificações, e viver a fé com confiança em Hashem. Então, por isso, né, os nossos mestres, eles falam, né, quando se vê uma geração degenerando-se, espere por Mashiach. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por Mashiach. Ao ver nações brigando, observe os passos de Mashiach. Ok? Ultimamente, nós estamos vendo aí, né, que muitas nações estão se levantando contra Israel. Preste atenção àquilo que está acontecendo. Os nossos mestres, né, os nossos sábios, segundo o Sanhedrin 98b, eles dizem assim, que venha Mashiach, mas não quero vê-lo. No entanto, a atitude que prevalece é esperar sua vinda apesar de tudo, mesmo que depois não venhamos a merecer mais do que ficar sentados na sombra dos excrementos do seu burro, né? O jumento que fala lá Zacarias, né? Os problemas e a agonia de Revlei, Mashiach, que são as dores do parto de Mashiach,
são inevitáveis, mas há um antídoto para quem não quer padecer essas dores de parto de Mashiach, porque elas são inevitáveis. Tudo isso que nós vemos até agora. Mas o antídoto é: o que deve fazer o homem para ser poupado das dores de Mashiach? Segundo o Talmud de Sanhedrin 98b diz: envolver-se com a Torá e em atos de amor e bondade. Este é o antídoto para não padecermos as terríveis dores de Mashiach. Então, assim como nós temos um lado negativo para esses momentos que antecedem a revelação de Mashiach, nós temos um lado positivo que diz, segundo os nossos mestres, né, os nossos sábios, que falam tanto no Talmud como no Zohar, né, na Mishnah, dizendo: existem também sinais bons e felizes que indicam a vinda iminente de Mashiach, uma boa medida de prosperidade, né? Para os que estiverem em Hashem, poderá acontecer muitas pessoas tendo prosperidade, apesar do mundo paralelo estar numa derrocada que não tem tamanho. Uma renovação do estudo da Torá. Nós estamos vivenciando isso desde a década de 50. Essa renovação dos estudos de Torá. E hoje a Torá ela está presente nos 4 cantos do nosso planeta. Uma abertura dos portões da sabedoria de cima, que está sendo cada vez mais presente aí. As sabedorias mais profundas da Torá, das 7 leis de Noah, para o nosso conhecimento e a nossa vivência. E das fontes da sabedoria embaixo, que são exatamente os nossos mestres e sábios, que têm compartilhado a sabedoria da Torá e das 7 leis de Noah para as nações e para o próprio povo de Israel. Também evidenciadas por descobertas e avanços científicos, como se multiplicou nos últimos 20, 30 anos. E também nas questões tecnológicas, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a única internet que está funcionando é aquela tal de Starlink, que é exatamente de satélite. As outras estão lá embaixo, entendeu? Os satélites que estão em volta da Terra, né? As ciências, a tecnologia e por aí afora vai, né? Como se desenvolveram de forma assustadora. Uma manifestação e propagação dos ensinamentos místicos da Torá, que são os ensinamentos mais profundos da Torá. No momento em que Mashiach despertar, muitos sinais e milagres acontecerão no mundo, como fala Zohar, ok? Então, esses são os sinais. E por que nós estamos trazendo isto no Sefirat HaOmer? Porque nós estamos na contagem regressiva. Ou seja, significa momentos de decisão, em que eu preciso falar comigo mesmo: sou ou não sou? Estou ou não estou? A minha resposta para Hashem é sim em servi-lo ou é não em não servi-lo? Então, as nossas reflexões, o nosso tikkun, ele precisa estar almejando a revelação de Mashiach para a redenção final. Porque é o último passo para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E como nós já vimos que os 7, todos os 7, são amados por Hashem. O 7º dia da semana, o 7º ano, a Shemitah, o 7 vezes 7 dos anos, 49 anos, e no 50º ano nós temos aí o véu, que é exatamente o jubileu. Então nós temos 49 anos, 7 vezes 7, certo? Que é para a preparação para o Yovel. Então o 7, ele é muito amado por Hashem. E nós estamos vivenciando 7 vezes 7,
49 dias, 7 semanas para a nossa retificação pessoal e a nossa cura emocional. Com qual objetivo? De participarmos da redenção final com o justo Mashiach. Que não percamos o foco diante desta realidade. Ok? Então vamos para a contagem do Homer. Nós estamos na quinta semana da contagem do Homer, né? E hoje nós estamos no segundo dia da contagem do Homer. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Edna, né? Eu vou fazer a contagem e vocês vão repetir junto com a Edna, que deixou o netinho Benjamin lá, né? Vendo o desenho para ela poder estar junto aqui na contagem do homem, né? Neto é tudo, né? Não é verdade? Então vamos lá. Quinta semana da contagem do homem, hoje estamos no segundo dia. A contagem assim diz. Hoje é o dia 30, ou seja, 4 semanas e 2 dias do Homer. Hoje é o dia 30, ou seja, 4 semanas e 2 dias do Homer. Baruch Hashem. Podeis assentar. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nidiyah b'divaro. Então, nessa quinta semana, no seu segundo dia, o 30º dia da contagem do Homer, nós estamos em Gevurah Dehod, ou seja, disciplina na humildade. Então, assim nos diz as reflexões. A humildade deve ser disciplinada e ter um foco, né? Por exemplo, todos conhecem exatamente a vida de um atleta. A vida de um atleta, ele é uma vida em que ele tem que ter muita humildade. Por quê? Porque ele tem que se submeter a horários, a dieta, ele tem que se submeter a treinamentos, sem perder o foco. E o atleta, nesse sentido também, né? A Edilane está dizendo, esqueceu de fazer a bênção e a recitação do Salmo 67. Muito bem lembrado. Vamos lá de novo lá. A reflexão de Mashiach é uma coisa maravilhosa e a gente acaba esquecendo a sequência das coisas, né? Mas realmente, ó, quem ainda não tem esse livro sobre Mashiach, está perdendo, precisa adquirir o mais rápido possível. É um livro fantástico, ok? E o outro livro fantástico sobre Mashiach é esse daqui, ó. Esse livro é fantástico, é Os Dias de Mashiach, a redenção e a vinda de Mashiach nas fontes judaicas. Se alguém quer saber sobre Mashiach, tem que ser nas fontes judaicas, ok? Então, simplesmente isso. O autor é Menachem Brud, né? Que é um livro também espetacular. São 2 livros sobre Mashiach que todo Benei Noah precisa ter em casa sem sombra de dúvida. É isso daí, Edna, empolgação. Então vamos para a bênção e a recitação dos Salmos, ok? Harachaman hu yachazir lano avodat beit hamikdash linkomar bimeera veiameno amém selá. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém selá. E o Salmo 67 assim diz, né? Ao mestre do canto sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegre-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Amém. Portanto, a contagem do homem diz, hoje
é o dia 30, ou seja, 4 semanas e 2 dias do Omer. Amém, vem amém. Aí vocês repetem. Hoje é o dia 30, ou seja, 4 semanas e 2 dias do Omer. Baruch Hashem, né? Grato aí, Edilane, né? Que lembrou aí a sequência da ordem, né? A sequência da ordem. Então, Gevurah de Hod, né? Disciplina na humildade. A humildade deve ser disciplinada e ter um foco, né? Voltando dentro desse aspecto aí do atleta, né? Então, o atleta, ele tem que manter muita disciplina. E para ele manter muita disciplina, ele tem que ser muito humilde. Porque ele tem que se submeter a horários, dietas, exercícios, né? Fortes, repetitivos e por aí afora vai. E ele tem um treinador. E o treinador diz para ele, em pé, ele tem que ficar em pé. Agora rola, ele tem que rolar. Deita, fica sentado, mão para frente, mão para trás, pulando, 1, 2, e assim sucessivamente. E ele tem que manter a disciplina e o foco, né, exatamente com humildade, para poder alcançar o quê? O objetivo. E o objetivo é ser vencedor naquilo que ele se propôs a fazer. Então, dentro desse aspecto, é exatamente o que nós precisamos fazer. Certo? Nós precisamos manter o foco, manter a humildade na disciplina. Então, por isso, né, as questões que dentro desse tikkun, dentro dessa nossa, de sermos sarados e curados, né, tanto emocionalmente como refinamento pessoal, é para que nós possamos valorizar cada vez mais, de fato, aquilo que é essencial. E o que é essencial que está diante de nós? O 7º dia da semana, o Shabat. Os 6 dias não existirão mais. Não haverão 6 dias mais, a partir do momento que Mashiach estabelecer a redenção final. Então, o exercício que nós estamos fazendo semanalmente é onde que nós precisamos manter a humildade com disciplina e com foco. O meu foco é o Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então, tudo na minha vida vai se direcionar para isto. Então, chove canivete aberto, chove pedra, granizo, mas que eu vou estar lá na minha comunidade, que eu vou estar lá na minha comunidade Benenoa, vou estar lá na minha sinagoga Benenoa, eu lá estarei. Por quê? Porque as tempestades, a chuva de granizo, o chuveiro canivete aberto, corresponde a estes sinais negativos que antecede a iminente revelação de Mashiach. E se você não aproveitar a oportunidade de poder vivenciar o Shabat, ainda que há liberdade religiosa, que ainda há liberdade ou uma certa liberdade de você poder se expressar o seu pensamento e a sua fé, nós não podemos perder a oportunidade de mantermos realmente a humildade com disciplina e com foco, ok? É importante isso daí, sem sombra de dúvidas. E dentro do mesmo quadro, no sentido de sermos doador para um receptor, nós temos que manter a mesma humildade, a mesma disciplina, o mesmo foco, certo? Então, por exemplo, né, hoje você não vê o protesto no nosso país, de uma lei absurda que foi aprovada, ou melhor, né, o famoso STF, com uma canetada de um ministro, né, atendendo um pedido de um partido de esquerda, para que fosse liberado o famoso A-Bor-To.
Você somando as palavras, você já sabe do que se trata. Para com feto entre 5 meses e 9 meses. E ainda por cima, usando um método que antigamente era usado em animais, que é uma injeção que vai na barriga do animal, com uma grande agulha, penetra o ventre do animal, vai até o feto, e injeta ali o líquido daquela injeção, para que o feto morra. E segundo os especialistas, não da fantasia lá da grande mídia, e nem dos partidecos aí de esquerda, né? Que alegam que não tem dor, mas os verdadeiros analistas, os verdadeiros técnicos, falam que o feto sofre dores terríveis antes de morrer por causa desta injeção. E, atendendo um pedido de um partido de esquerda, um ministro autorizou. Agora pode-se fazer, usando essa injeção, numa mãe que está com a sua gestação entre 5 e 9 meses. São os sinais negativos que nós acabamos de falar aqui, ó. E você não vê ninguém protestando. Você não vê nenhum movimento contra isto. As coisas parecem normais. Então, por isso, realmente, manter a humildade com disciplina e com foco é você poder vencer todas essas coisas, lembrando que Mashiach está às portas. E que Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, ele não é cego, não é surdo. Ele vê, ouve tudo e tem um momento certo de agir. Por quê? Porque, amados, ninguém vai ser pego à força para cometer essa atrocidade. Mas as levianas, para não falar um palavrão, são elas que vão se dirigir ao serviço de saúde pública, o famoso SUS, ou clínicas particulares, dependendo do poder aquisitivo, e vão, com, entre aspas, o consentimento de um iluminado do Supremo Tribunal Federal, vão livremente cometer assassinatos dos inocentes, daqueles que não têm como se defender diante de atos criminosos. E aí, você não vê movimento nenhum. Cadê os direitos humanos? Não vê. Cadê os direitos pela vida? Não vê. São sinais negativos. Qual que é a chave para nós dentro de Sefirat HaOmer? Sobre tudo isso. A resposta é simples. Nós precisamos ser a contrapartida. Nós precisamos ser a vida diante da morte. Nós precisamos ser a luz diante das trevas. Nós precisamos ser a justiça diante da injustiça. A nossa vida vai ser essa testemunha fiel em quem nós cremos, em quem nós confiamos, quem é o nosso verdadeiro justo juiz, que além de nos proteger, dará a sentença correta a cada um dos assassinos. Então,
disciplina na humildade é nós podermos reconhecer que, apesar de todas essas atrocidades que estão acontecendo, não é para nós perdermos a humildade, dependência para com Deus. Não é o momento de nós tirarmos o foco, que Hashem é o único e verdadeiro juiz, e que Ele é o único e verdadeiro Criador. E toda pessoa que se levanta contra um inocente tem a sentença divina contra ele. E ele não escapará da justiça divina. Por isso, nós precisamos refletir sobre isto e sermos firmes no nosso posicionamento. Porque nós teremos dias em que será separado o covarde do corajoso. O do omisso e aquele que assume a responsabilidade. Então, por isso, a pergunta que se faz: quando minha humildade deve me levar a um compromisso e quando não deve? Quando a minha humildade deve me levar a um compromisso e quando não deve? O nosso compromisso tem que ser com coisa séria e honesta. Não adianta você assumir um compromisso com uma pessoa promíscua, com uma pessoa que realmente ela esteja dentro desse porte que nós acabamos de falar. Você não estará contribuindo com nada dentro de doador e receptor, a não ser que você leve a palavra da Torá, a palavra das 7 leis de Noah, leve uma palavra com muito amor sobre correção para com aquela vida. Se ela se permitir deixar ajudar, aí tudo bem, você siga em frente. Mas se você observa que a pessoa ela quer usar a sua boa intenção, a sua boa fé, e querer fazer você de gato e sapato ou palhaço, dá tchau. Não perca o seu tempo. Existem outros frutos para se colher, melhores, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, quando minha humildade deve me levar a um compromisso e quando não deve, é você pesar na balança. Em nome da humildade, por vezes eu fico quieto e neutro diante de alguma perversidade. É o que nós acabamos de falar aqui. Quem acompanha o nosso trabalho à tarde com a Torá, por exemplo, quem nos acompanha em Sefirat HaOmer, quem nos acompanha em outros shiur que temos feito ao longo dos 5, 6 anos, né? Sabe exatamente a posicionamento, a nossa retórica e companhia limitada. Muitas vezes eu recebi no meu PV, muitas vezes pessoas simplesmente dizendo: pare com isso. Para que você está gastando seu tempo de ficar falando essas coisas? No tempo da pandemia, trouxemos muitas verdades de acordo com os estudos da Torá. Tivemos uma avalanche de críticas que, se fôssemos dar ouvidos, não estaríamos nem mais aqui hoje. Então, por isso, em nome da humildade, por vezes eu fico quieto e neutro diante de alguma perversidade. Se você se acovarda, o sistema ganhou. Se você fica omisso, se esconde, é exatamente o que eles querem.
Eles não querem atalaias, anunciadores das verdades. Por isso que eles querem calar as redes sociais, para que não tenhamos a liberdade de falar e trazer realmente as verdades das Escrituras exatamente diante da realidade dos fatos que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Não existe você separar-se do mundo no sentido de que eu estou estudando a Torá, eu estou estudando as 7 leis de Noé, eu entro dentro da minha bolha, fico fechadinho aqui, e o mundo que se dane. Mas se o mundo explodir, você explode com ele. Se for proibido das pessoas terem a sua livre manifestação de pensamento e de fé, você também vai para o mesmo pinico deles. Você não vai poder falar de Hashem. Você não vai poder falar de Torá. Você vai ter que ficar boca fechada. E aí adiantou você ficar neutro, quieto, omisso diante da perversidade? Os nossos rebes, eles passaram muitas angústias diante da cortina de ferro, o famoso comunismo russo. Mas eles não se calaram. Eles iam atrás de cada judeu. Para fortalecê-los na fé. Tivemos rabinos, e não me lembro agora o nome do Rebbe, que chegou a ser preso. As esposas, junto com o povo lá, trabalhando, lutando, levando para o povo judeu as mensagens para não desistirem, para continuarem a luta. E qual que era a acusação? A acusação é que eles estavam pronunciando palavras contra o sistema. Mas eles estavam levando a palavra da Torá. Está vendo como que a palavra da Torá, ela fere a escuridão? Ela fere os que estão em trevas? Ela fere aqueles que estão dentro do seu mundo sistemático para escravizar as pessoas segundo o sistema do faraó que continua atual. Ok? Então, por isso, outro aspecto de Gevurah de Hod, disciplina na humildade, a humildade deve incluir respeito e reverência pela pessoa ou pela experiência diante da qual você fica humilde. Ou seja diante da pessoa, que você é o doador e a pessoa é o receptor, ou seja, você como estabeleceu uma experiência diante de você e você precisa disciplina na humildade, né? Que precisa incluir respeito e reverência pela pessoa, quando se trata de receptor, e quando se trata de experiência, né? O respeito é para com você mesmo, porque é uma experiência para a sua elevação, para o seu fortalecimento. Então você tem que ter respeito consigo mesmo, sem sombra de dúvida, certo? Se minha humildade deixa a desejar, é porque eu não respeito os outros. Ou seja, a avaliação que nós precisamos fazer, a humildade, a minha humildade, ela realmente deixa a desejar. O estilo de vida que eu estou fazendo com humildade está deixando a desejar? E se ela está deixando a desejar, tem alguma coisa a ver com falta de respeito para com as pessoas?
Então eu preciso analisar, pesar em balança e corrigir o que tem que ser corrigido e ponto final. E melhorar, obviamente. O exercício do dia é: concentre-se e avalie sua relutância em se comprometer numa determinada área de sua vida. E veja se isso se origina de uma humildade saudável. Então vejam bem que o exercício é você concentrar-se e avaliar, né, a sua relutância em comprometer-se numa determinada área da sua vida. Então você analisa a sua vida e você vê uma determinada área da sua vida e você se compromete com aquela área da sua vida. E aí você veja se, ao fazer isso, se isso está se originando numa humildade saudável. Se for uma humildade saudável, alimente, fortalece, amadurece, se eleve cada vez mais e, como diz o ditado simples, seja feliz com Hashem. E seja feliz com aqueles que estiverem junto contigo, somando na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então, amados, por hoje é só. E que nós tenhamos, até o pôr do sol de amanhã, um maravilhoso dia de disciplina na humildade. Shalom, shalom. Até lá.